Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso projeto, nós vamos criar agora a classe que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Lembrando que essa classe de conexão, a gente só vai criar ela uma vez, tá? Eu não vou ter que criar uma classe de conexão para cada formulário, enfim, eu vou criar uma classe de conexão para cada projeto, tá ok? Então, e a partir daí, essa classe eu vou chamar ela em todos os formulários, ou seja, em todos os lugares que eu precisar fazer uma conexão com o banco. Pode ser no formulário, pode ser numa classe, enfim, onde for necessário. Ok? Então, qual vai ser o processo? O mesmo que a gente criou a classe UF aqui. Botão direito no projeto, tá? A gente vai adicionar novo item, vai ser uma classe e nós vamos chamar essa classe de conexão MySQL. Por que conexão MySQL? Olha, eu posso ter um projeto onde eu vou estar trabalhando com várias bases de dados. Um MySQL, um Firebird, um Postgre, um Oracle, um SQL Server. Tá? Então é sempre interessante a gente distinguir qual a classe que faz conexão com cada banco de dados, tá? Com cada tipo de banco de dados. Por isso que eu dei o nome de conexão MySQL, ok? Então vamos adicionar aqui a classe, tá? Temos aqui, ó, segue o mesmo padrão da classe que a gente viu, tá? Mesmo processo, todas as classes vão ser criadas da mesma forma, desse mesmo jeito. Só que como essa classe vai fazer conexão com o banco de dados, e o banco de dados que a gente está utilizando é o MySQL, nós temos que incluir as bibliotecas que vão permitir a conexão com o banco de dados MySQL. A mesma coisa vai acontecer com o Firebird, vai acontecer com o Oracle, com o SQL Server, enfim, com qualquer base de dados, com qualquer tipo de banco de dados que vocês forem estar utilizando. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conexão? Bom, a gente vai definir aqui no using uma conexão, a gente vai estar usando o seria o MySQL, só que nós não temos aqui o MySQL. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que adicionar uma referência para ter acesso ao MySQL. Sempre que a gente for adicionar uma referência externa, a gente vai clicar aqui na parte de referências, adicionar uma referência. Tá? Como é uma extensão, a gente vai fazer uma extensão dessa referência. E agora a gente vai procurar aqui nessa relação uma referência ao MySQL. Então, nós estamos aqui procurando Microsoft. Tá? Estamos aqui Microsoft ainda, tem bastante referências. Pessoal, tudo isso vai na documentação do banco de dados ou qualquer busca online, vocês vão conseguir identificar qual é a referência que vocês vão estar utilizando, tá? Então, para o Firebird vai ter uma, por exemplo, como eu disse, para o Oracle, para o Postgre. Então, isso é algo que vocês devem fazer uma busca, ou na documentação da própria Microsoft, ou em sites de terceiros, mas sites confiáveis. Tá? Então, a gente vai procurar aqui ó, o MySQL Data. Caso a instalação de vocês não tragam aqui o MySQL Data, me falem, né, entre em contato comigo que eu vou encaminhar para vocês um arquivo para poder atualizar isso, tá ok? Então a gente vai marcar aqui ó, o MySQL Data, que é a extensão MySQL.data, para ser mais claro, que é a extensão que vai permitir a conexão com o banco de dados.
Se fosse, por exemplo, um Firebird, poderíamos ter aqui um Firebird.data. Se fosse um Postgre, poderíamos ter um Postgre.data. Ok? Então, marcamos aqui, damos OK. Tá? Notem que na nossa opção aqui de referências, ó, ele já está trazendo o MySQL Data. Tá? Então, agora nós vamos conseguir implementar aí, fazer acesso a essa referência para poder fazer a conexão com o banco de dados. Então, using, agora vai aparecer aqui ó, o MySQL, a gente vai estar escolhendo a opção data.mysql client, tá? Para ser mais específico com relação à referência, tá bom? Então, MySQL data, MySQL client, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso arquivo, né, a nossa classe de conexão, que também vai se transformar em um objeto, e nós vamos criar aqui nessa classe algumas funcionalidades, algumas functions e algumas procedures. Pessoal, lembrando que, como a gente está organizando o nosso projeto, cada classe vai conter um propósito. Então, a gente não vai estar desviando o propósito das classes. Tá? Classe de conexão com banco de dados vai tratar somente de banco de dados. Classe de instruções SQL para cada um dos formulários vai tratar somente de instruções SQL, ok? Então, a gente não vai estar mudando essa parte, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu disse, a gente vai ter algumas functions e algumas procedures aqui que a gente vai estar tratando. Tá? Então, a primeira procedure que a gente vai tratar aqui é a procedure que vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, como eu não quero tratar retorno, né, dessa procedure, então, e eu também quero que as outras classes, os outros formulários tenham acesso, né, a esses métodos que a gente está definindo agora, então eles vão ser do tipo public. Tá? Não vai retornar nada, então void conecta base de dados. Então, essa vai ser uma procedure que vai fazer a conexão com o banco de dados. Se a gente está conectando um banco de dados, nós temos que fechar esse base de dados. Então, a gente também vai ter uma procedure que vai desconectar a base de dados. Tá? Na sequência, a gente vai colocar o código dessas procedures aqui. E também a gente vai estar trabalhando da seguinte forma. Nós vamos ter duas procedures, mais duas procedures, né, que vão estar executando uma instrução SQL, e a outra que vai estar executando a instrução SQL e retornando os valores da execução dessa instrução SQL. Então, por exemplo, sempre que eu quiser fazer um update no banco, fazer um delete, fazer um insert, eu simplesmente vou executar uma instrução SQL. Mas quando eu quero acessar informações no banco de dados, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar retornando dados. Então, eu vou pegar o resultado desse select, né, que pode ser somente um registro ou N registros, e vou estar retornando isso para o meu sistema. Tá? Então, além disso, eu vou ter também aqui mais duas procedures. Então, como eu disse, a procedure que vai estar executando, então public, simplesmente vai executar, eu vou chamar ela de executa SQL, onde eu vou estar passando uma instrução SQL para ser executada, tá?
e vou ter uma função que também vai ser public. Só que essa função agora, o que ela vai fazer? Ela vai retornar valores. Então, como ela vai retornar um ou n valores, tem um componente, né, tanto do Visual Studio quanto do banco de dados, chamado Data Adapter. O que ele faz? Ele concatena todas as informações que foram retornadas de uma instrução select numa base de dados, num banco de dados. Tá? No caso do MySQL, é o MySQL Data Adapter que faz esse retorno. Tá? Então, ele vai retornar esse Data Adapter, então, retorna SQL. Também vai ter o que aqui? Uma string, instrução SQL. Tá? E aqui vou ter um return, né? Por quê? Porque é uma function. Eu vou colocar return aqui somente igual a true, né? Só para deixar ele aqui, mas a gente vai ter que retornar um data adapter aqui, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar o código das nossas procedures e das nossas functions. Tá? O que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente tem que ter uma variável que vai guardar a conexão que a gente quiser trabalhar com o banco de dados. Tá? Então, essa conexão, ela também ela vai ser executada somente nessa classe. Então, não preciso criar uma variável de conexão que vai ser global, que vai poder ser acessada em qualquer lugar. Não, ela só vai ser acessada nessa classe. Como eu disse, a classe conexão MySQL, ela vai ser responsável pela conexão com o banco de dados. Tá? Tudo relacionado ao banco de dados, né? Conecta, desconecta, executa uma instrução SQL e retorna dados de um select, vão ser executados nessa classe e vai ser de responsabilidade desta classe. Tá? Então, a variável conexão, né? A variável que vai guardar a conexão com o banco de dados, ela vai ficar somente interna dessa classe. Então, ela vai ser do tipo private. O tipo dela também vai ser o tipo MySQL Connection. Tá? E eu vou chamar ela de conexão. Muito bem. Agora, a gente vai tratar essa conexão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto da gente tratar essa conexão é passar as informações referente a onde está o nosso banco de dados e como que a gente vai fazer para acessar esse banco de dados. Tá? Então, aí a gente vai estar utilizando aqui a nossa variável conexão, que vai receber uma nova conexão. Então, ela vai receber uma nova MySQL Connection. E como parâmetro desse MySQL Connection, a gente vai passar algumas informações para fazer a conexão com o banco de dados. A primeira informação que a gente vai passar é o server. O que é o server? É a máquina onde o banco de dados está rodando, é o servidor do banco de dados. Pode ser a máquina micro-1, pode ser a máquina servidor, pode ser um IP, né? Pode ser um servidor de banco de dados online. Enfim, a gente vai ter que definir e apresentar para a nossa conexão aonde o banco de dados está, certo? Isso é sempre necessário e obrigatório, senão a gente não vai conseguir conectar. Como todo banco de dados está rodando na nossa máquina, tá? Então, o nosso server é o localhost. Tá? Se ele estivesse rodando, por exemplo,
na máquina Carlos, no local de localhost ia ficar server igual Carlos. Se ele estivesse rodando, né, numa máquina servidor, server igual servidor, ok? O próximo passo é passar qual que é o usuário que vai executar, que vai fazer a conexão com esse banco de dados. Tá? O usuário, pessoal, é um usuário criado no banco de dados que vai permitir o acesso a determinadas informações nesse banco de dados. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um usuário, que é um usuário root, né, usuário de nome root, que tem acesso a todas as bases de dados que estão rodando dentro do banco, dentro do servidor. Mas eu posso criar, por exemplo, o usuário Alessandro, que vai ter acesso somente a uma determinada base de dados. Então, tudo isso também vai depender da configuração que foi feita para o banco de dados. Tá ok? No nosso caso, né, a gente vai estar utilizando o parâmetro UID, que é o ID do usuário, e nós estamos utilizando o usuário root. Tá? Não fizemos uma configuração específica dentro do nosso banco. A gente simplesmente quer acessar as informações que estão lá. Então, como vocês fizeram a instalação do XAMPP e tudo mais, instalou o MySQL, ele automaticamente definiu o usuário root para vocês terem acesso. Ok? Na sequência, né, depois de definir o usuário, nós vamos colocar qual que é o database, ou seja, qual que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando. O nome desse banco de dados. No caso, eu passei para vocês uma atividade para vocês criarem uma base de dados com as tabelas, né, com as tabelas e os atributos relacionados aos formulários que vocês estão criando no projeto. Tá? Então, o nome desse banco de dados é justamente o nome que vocês criaram o banco de dados, o nome que vocês deram para o banco de dados de vocês. No meu caso, eu dei o nome de PET, tá? Que vocês criaram isso usando lá o phpMyAdmin, tá ok? E, se não bastasse, né? E por último aí, mas também não menos importante, é a senha, né? Que é a password que a gente vai estar utilizando para acessar esse banco de dados, tá? Então, quando a gente cria um banco de dados, quando a gente instala o banco de dados, o usuário root, a gente às vezes define uma senha para ele. Então, aí, se vocês definiram uma senha para o usuário root, vocês têm que informar essa senha. No caso de vocês, mais uma vez, como vocês fizeram a instalação do XAMPP, ele define uma senha em branco para o usuário root. Então, a gente não informa o parâmetro, ou seja, não informa a senha que vai ser utilizada, certo? Mas, por exemplo, eu poderia ter aqui uma senha que seria 1, 2, 3, 4. Aí eu colocaria a senha, ok? Então, essa é o parâmetro que a gente vai estar utilizando para fazer a conexão com o nosso banco de dados e podermos acessar as tabelas, podermos acessar as informações e, enfim, dar manutenção nesses dados que a gente está gravando. Está pronto a nossa conexão? Não, ainda não está. Nós precisamos agora abrir a conexão. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir essa conexão. Para abrir essa conexão, pessoal, eu sempre costumo trabalhar com o comando try catch. Por quê? Porque se der algum erro, ele vai retornar para a gente essa mensagem de erro. Tá? Então, isso vai ser muito útil. Ó, eu estou tentando criar aqui um message box e ele não está deixando.
Por que ele não está deixando? Porque nessa classe eu não tenho acesso às informações do formulário como a gente tem lá no formulário. Então, eu vou definir aqui que eu vou estar usando uma referência do system.windows.forms. E a partir daí eu vou conseguir criar aqui o messagebox. .show. E nesse messagebox.show eu vou colocar a mensagem caso aconteça algum erro. Então, e.message.toString, né? Para ele imprimir aqui a mensagem. Tá? E aqui, pessoal, como eu disse, dentro do try, a gente vai abrir a conexão. Então, nós temos aqui a nossa variável conexão, que agora passou a ser um objeto, né, de conexão. Então, nós vamos dar um conexão.open. E a gente está abrindo a nossa conexão. Certo? Então, esse é o passo bem simples, é um código muito simples para a gente criar a conexão com o nosso banco de dados. Definimos uma variável, criamos uma variável MySQL Connection, que vai ser um objeto novo de conexão. E passamos para essa variável todos os parâmetros para que a conexão possa ser bem sucedida. Tá? E abrimos a conexão. Para fechar a conexão, no nosso desconect da base de dados, a gente simplesmente coloca conexão.close e fechamos a nossa conexão. Beleza? Tranquilo até aí? Né? Bem simples. Detalhe, pessoal, implementamos isso daqui, testamos, está funcionando, está conectando com o banco de dados, não deu mensagem nenhuma de erro, não precisamos mais mexer nessas funções, a não ser que a gente troque o usuário, troque o servidor do banco, troque o banco de dados e troque a senha. Caso contrário, se nenhum desses 4 parâmetros aqui forem mudados, a gente não vai ter mais que estar se preocupando com essas informações, com essas procedures, com essas functions. E notem que, ao invés de eu ter uma conexão em cada formulário, eu tenho uma conexão somente num lugar. E se eu mudar qualquer coisa, eu vou mudar em um único lugar. Tá? Isso facilita muito o trabalho. Tá bom? E na sequência, então, a gente vai voltar aqui para concluir essas outras duas functions, essas outras duas procedures aqui. O executa SQL e o retorna SQL. Ok? Na sequência, a gente está de volta aí.